paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Te convido a se inscrever no meu canal e não deixe de dar aquele joinha para que assim o algoritmo do YouTube entenda que este conteúdo é de muita relevância. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, para que assim a palavra de Deus possa ser expandida e ser ministrada sobre os corações. E vamos para mais uma aula. E chegamos em mais um fim de um trimestre. Segundo trimestre, nós estudamos grandes lições, tivemos grandes estudos da palavra de Deus. E nesse segundo trimestre, o título principal da revista E o Verbo se fez carne. Nós estudamos diversos temas concernente ao Evangelho de Jesus Cristo, o qual mesmo disse que esse discípulo que o seu testemunho seria verdadeiro, colocando e afirmando grandes obras que o Senhor fez aqui na terra, falando exclusivamente da obra redentora de Cristo. E nesse segundo trimestre nós aprendemos sobre o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Na primeira lição nós tivemos essa aula extraordinária falando-se da manifestação de Jesus Cristo quando estava no mundo, pelo qual habitou no mundo e o seu ministério foi expandindo cada vez mais e nos despertou encorajamento e fé no Evangelho de Jesus. E por intermédio de João nós aprendemos que Cristo, ele é Cristo ressurreto, aquele que deu a vida pela humanidade. A lição 2, aprendemos sobre o novo nascimento, que é necessário nascer novamente, sair das práticas pecaminosas e alcançar a salvação por intermédio da graça, mas é necessário nascer de novo. E Jesus disse que aquele que não beber do meu cálice e do pão não fará parte de mim. E a lição 3 falou sobre a verdadeira adoração, essa carência espiritual que se tornou evidente, mas pela manifestação de Jesus Cristo nós alcançamos a misericórdia dele e por isso ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor, de todo sacrifício. E Jesus é o nosso único caminho, é a única certeza para que assim nós possamos segui-lo. E neste estudo nós focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, pela consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã do Evangelho de João, revelado nas lições valiosíssimas, que essa lição ela foi muito valiosa para o aprendizado. A lição 4, Jesus, o pão da vida. Jesus, o único pão que nos traz por intermédio do seu sacrifício na cruz. E Jesus, ele também manifestou ali e fez milagres sobrenaturais, como, por exemplo, multiplicando de pães e peixes. Jesus fez ali um grande milagre em sustentando aquela multidão que Jesus não ia despedi-los sem comer alguma coisa para que eles voltassem. Era necessário que eles comessem algo para que eles não voltassem de estômago vazio. Isto é, Jesus, ele é extraordinário e ele nos surpreendeu. Jesus, desta forma, ele transformou aquele pouco de pães que tinha ali, aqueles peixes, e fez com que a multidão se alimentasse e a multidão se sustentou e ficou saciada a sua fome. Jesus multiplicou os pães e os peixinhos. E a lição 5, nós estudamos a verdade que liberta. E essa verdade
sobre o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem extraordinária para as nossas vidas, porque através dela é que nós temos temor de Jesus e através desta mensagem nós aprendemos que Jesus é a nossa única certeza das coisas que se referem às coisas espirituais e sobre também a sua crucificação na cruz. Nós aprendemos que em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta o homem do pecado, que transforma a vida do ser humano. E assim nós estudamos a verdadeira e liberdade que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Essa liberdade que nós temos e de sermos livres, né, da prisão, do pecado, da escravidão, do pecado. Isso é maravilhoso demais. A lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Aqui nós estudamos que Jesus, ele é o único pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele é a nossa única conexão de uma imagem das ovelhas do aprisco. E nós aprendemos que essa conexão que Jesus determinou por intermédio de um lugar é um lugar de habitação, é um lugar em que facilmente nós buscamos a Deus e essa figura extraordinária do bom pastor, que é Jesus Cristo. E nós aprendemos acerca de alguns perigos que devemos tomarmos, porque tem também no meio, principalmente os mercenários que usam assim, de má fé o Evangelho para benefício próprio, mas Jesus, como o nosso único verdadeiro pastor, ele nos ajuda a termos cuidado com essas coisas. E por fim, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem, seguindo desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. A lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus aqui, ele traz o encontro dele com Marta. Ao chegar em Betânia, Jesus revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual e o nosso estudo da palavra. E nesta lição, refletimos sobre a realização do milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Estando Lázaro ali em Betânia, e Jesus ressuscita Lázaro. E foi maravilhoso porque esse foi um grande milagre contado no Evangelho, porque Lázaro estava morto e se fedia, porque já havia ali 4 dias já morto, mas o Senhor ressuscitou Lázaro. Isso foi extraordinário porque Jesus é poderosíssimo para fazer grandes milagres. E esta lição ela explorou muito bem o diálogo que Jesus teve com Marta, onde se manifestou algumas dúvidas acerca de Marta, juntamente com questões da doutrina da ressurreição do corpo, quando ela ilustra que a verdade é muito ampla e profunda. Haveria um tempo em que aqueles que morreriam em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosos, transformados. Ela cria sim na palavra que Jesus tinha dito para ela, mas ela não sabia que Jesus estava falando para aquele momento, e não estava falando após a sua morte. E foi um milagre extraordinário. A lição 8, nós estudamos sobre uma lição de humildade. E esta lição de humildade está lá em João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa foi uma das afirmações de Cristo. E neste evangelho aqui nós aprendemos que o episódio bíblico relata o ato de Jesus conhecido como lava os pés. Aquele também que eu trairia Jesus posteriormente,
mas mesmo sabendo assim, Jesus faz esse ato e mostra uma humildade muito grande para os discípulos em lavar os pés, o rei lavando os pés. E por isso que Jesus ele afirma dizendo que eu vim para servir e não para ser servido. Jesus demonstrou esse ato muito generoso e ele saiu do papel de Senhor para servo. Ele serviu ali os discípulos, ele servia a todos que estavam ali. A lição 9, nós aprendemos sobre o caminho, a verdade e a vida. E nesta expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um significado especial para os cristãos, principalmente porque no mundo que vivemos, essa verdade ela descreve de forma abrangente do nosso Senhor Jesus Cristo, a realização da sua obra da salvação, que foi afirmada aqui em João capítulo 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. E aqui foi uma grande expressão da parte de Jesus, referindo sobre esse tema extraordinário. E Jesus disse ainda na sua conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida, é oferecer-nos oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e também as incertezas, ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida. Isso aí é maravilhosíssimo, experimentar a verdadeira liberdade e também reconciliar em comunhão com Ele. E a lição 10, a promessa do Espírito. Qual foi a promessa do Espírito para nós? Em João capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa foi a manifestação do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali em Atos dos Apóstolos, como é relatado, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a palavra consolador, que tem origem grega, paracletos, que se refere a um chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. E Jesus disse para os discípulos: eu irei, mas eu vos mandarei outro consolador para habitar entre vós, e vós recebeis o Espírito Santo. E os discípulos pregaram o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra, em Atos 1 e 8. E os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram revestidos do Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito de Deus, e não foi naquele momento que aconteceu uma grande manifestação ali que eles não tinham o Espírito Santo. Mas é surpreendente que a palavra de Deus nos ensina que eles foram revestidos para pregoar o Evangelho de Jerusalém até aos confins da terra. E de repente apareceu de Jesus em João 20, refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, e após essa ressurreição. E nós vimos que nessa lição ela nos relatou sobre esse acontecimento histórico que foi o dia de Pentecostes, que é um registro extraordinário e um registro de uma afirmação evidente de que Jesus se preocupa conosco e Ele deseja que nós busquemos o revestimento espiritual. A lição 11, nós aprendemos sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. Em João 17, versículo 3, é relatado que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus, verdadeiro, e Jesus a quem enviaste. Nós aprendemos sobre a oração que Jesus teve com
os discípulos a glorificação, a manifestação que remete ao discurso de Jesus sobre a sua vinda, sobre a vinda do Espírito como Consolador, o outro Consolador. Nesse estudo, nosso Senhor, ele apresentou essa oração em pelo menos 3 partes, que foi ela. Ele orou por si mesmo, em João 17, 1 e 8, e ele intercedeu pelos seus discípulos, João 17, 9 e 19. E também fez uma oração pela igreja que viria. Esta foi, de fato, as 3 principais partes que Jesus fez pelos discípulos sobre a oração, sobre a glorificação. E foi extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus para com os discípulos, que também serve para os nossos dias atuais, fazemos parte deste corpo de Cristo, como Paulo fala do privilégio que nós temos de fazermos parte, porque nós somos o corpo e Jesus é a cabeça da igreja. E por isso, esta lição, ela nos revelou sobre aquilo que Jesus realizou no Calvário, a sua obra, e o privilégio que nós temos hoje, que é a graça, o favor imerecido. A lição 12, aprendemos do julgamento à ressurreição. E aqui nós aprendemos de que forma procedeu o julgamento que Jesus esteve ali, o interrogatório de Jesus, até o sepultamento de Jesus. Aprendemos uma valiosíssima lição aqui, que Jesus, ele mesmo sabendo que iria partir naquele momento, e um dos responsáveis, que foi Judas Iscariotes, ele levando ali consigo os soldados romanos, e Jesus estando ali na prisão, conhecido como um jardim de Getsêmani, que também era conhecido como o Monte das Oliveiras, estando Jesus ali com aquela quantidade de pessoas que estavam ao seu derredor, e os membros de alguns soldados romanos, quando se depara ali, percebe que os discípulos eram igual a Jesus, e precisou que Judas Iscariotes, ao trocar isto por 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus como um beijo traiçoeiro. E este beijo foi uma indicação para os soldados romanos que ali era Jesus Cristo, era o Filho de Deus. E 30 moedas aqui refere possivelmente a 4 ou a 5 meses de trabalho que foi oferecido a Judas. Então não foi qualquer quantia, foi uma quantia naquela época muito grande, né? Que nos nossos dias nós não saberíamos especificamente a quantidade que seria, mas temos uma noção disso quando se fala de 4 a 5 meses de trabalho. Porque nós vivemos em um mundo atual, vivemos no Brasil, nós temos a moeda, que ela é diferente do euro e do dólar. E nós temos essas diferenças aí. Naquela época também, possivelmente, tinha seu dinheiro, seu real valorizado, e tinha uma quantia que nós não saberíamos dizer, basicamente, quanto é que seria exatamente essas 30 moedas, quanto ela valeria para os dias de hoje. E o interrogatório de Jesus, que foi quando Jesus foi levado até um local chamado Gólgota, um lugar que era conhecido lugar da caveira, e aqui nós tivemos o interrogatório de Jesus, que era formado por 70 a 71 sumos sacerdotes, e ali era conhecido como um sumo tribunal naquela época. Nos dias de hoje poderíamos referir ao Supremo Federal, da Suprema Corte Federal, e naquela época esse interrogatório acontecia por intermédio desse sinédrio, que era formado por esses homens. Mas, segundo a tradição judaica, quem teria que crucificar, interrogar Jesus seria os próprios judeus, mas os judeus transferiram para o governador Pilatos, para que Pilatos interrogasse Jesus.
E aconteceu esse interrogatório por intermédio dos judeus. Jesus foi entregue aos romanos e Jesus foi crucificado na cruz. E a história vai dizer, bíblica, que havia um discípulo muito admirado por Jesus, mas ele era muito discreto, e ele prepara o túmulo de Jesus. Jesus é transferido para esse túmulo. E nós aprendemos sobre a ressurreição de Jesus, que quando Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio. E Maria Madalena, quando se dirigiu ao sepulcro, em João capítulo 20, versículo 1, acompanhado por Maria, mãe de Tiago, e Tomé, Salomé, interessante que com a intenção que elas tinham era de ungir Jesus. Estando ali, ela se deparou com o túmulo, com o túmulo vazio, e aconteceu naquele dia um terremoto, no primeiro dia da semana, no domingo, um terremoto que os anjos removeram aquela pedra e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso aí é magnífico. É uma obra extraordinária de Cristo para com a humanidade. E o seu amor que ele nos demonstrou, que se baseia nas palavras que Jesus afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E aprendemos sobre a ressurreição de um evento significativo do Novo Testamento. Este acontecimento ele foi com uma concretização e uma realização de Jesus, da sua obra, do seu sacrifício, e nos traz esperança da ressurreição do corpo de Cristo, que nos trouxe essa esperança e que é expresso no credo apostólico pelo apóstolo Paulo, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne, era esse tema. Assim, de fato, somos encorajados a manter a nossa fé em Cristo, a nossa fé plena, depositarmos a nossa confiança naquele que triunfou sobre a morte, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos. E a última lição desse trimestre, lição 13, que fala sobre a renovação da esperança. O texto áureo: e 8 dias depois estava outra vez aos discípulos, tendo dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Em João 20 e 26. Aqui nós vamos aprender que o Evangelho de João capítulo 20 vai falar sobre a aparição de Jesus Cristo. E na introdução vamos entendermos que aquilo que Jesus promoveu como alegria da sua ressurreição, alegria ao invés de tristeza para aqueles discípulos, a desesperança que eles não tinham acerca da ressurreição de Jesus, a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição nós somos convidados a renovar a nossa esperança em Cristo. O primeiro subtópico fala sobre a aparição de Cristo. Pai seja convosco. Aqui neste ambiente nós vamos entendermos que Jesus se revelou aos seus seguidores. Isto é, naquele sepulcro continuava vazio aos discípulos. Ainda receoso, eles permaneciam escondidos dos olhares ao lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação naquele lugar fechado, em algum ponto da cidade de Jerusalém, que estava localizada. E para entendermos melhor, quando Jesus ele ressuscitou, e Jesus passou ainda 40 dias aqui na terra. Estando 40 dias na terra, Jesus aparece para os discípulos. E estando os discípulos no mar de Tiberíades, ali estava um dos discípulos que Jesus tanto amava, Simão, que era conhecido como Pedro.
Jesus aparece para eles e pede dá-me o que comer. Eles disseram que não tinha nada. Eles estavam pescando e disse que passou a noite e nada tinha apanhado. Jesus fala para eles: jogue a rede desse lado direito. Jogando a rede, assim a rede ficou cheia de peixe, mais 150 peixes ali grandes que havia naquela rede. E o texto bíblico vai dizer que a rede não cedeu. Jesus manifestou para aqueles discípulos e o texto de João capítulo 21 vai dizer que Jesus ele aparece ali no mar de Tiberiades e estando ali no barco aqueles discípulos, Jesus pede a eles peixe, pede a eles o que comer. E Simão disse para Jesus: a gente passou a gente não tem o que dá-lo. E Simão disse para Jesus: não temos o que comer. E ele relatou que eles passaram ali a noite inteira e não pescou nada. Jesus manda que eles jogassem a rede ao lado direito. E jogando, apanhou bastante peixe. E assim todos comeram, todos ficaram com sua barriga cheias. E Jesus estava com os discípulos. E nenhum deles tinha coragem de perguntar para Jesus se ele era o Filho de Deus, porque já sabiam, porque após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos na terra. Jesus aparece para os discípulos e eles são testemunhas evidentes de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro, a quem Jesus amava também muito, interessante que Jesus faz algumas perguntas para Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros o amam? Aí ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu a amo. Jesus disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu a amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. E eu amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, ele apareceu para os discípulos e essa foi uma das aparições que é manifestada no Novo Testamento. Aparição, ela significa a manifestação do poder de Deus. Fala também sobre a encarnação de Jesus Cristo. E desde o Antigo Testamento, quando era manifestada a aparição através de Abraão, através de Moisés, esses homens de Deus que manifestou o poder de Deus aqui na terra, e aparece também no Antigo Testamento a manifestação de Jesus sobre a humanidade. E isso é surpreendente. E a aparição, ela decorre muito dos textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que é relatado em João, Mateus, no Lucas e Marcos, nos evangelhos sinóticos, pelo qual esses evangelhos tanto relatam como detalham que Jesus, a sua manifestação, ela foi tão extraordinária que nos trouxe uma grande alegria de fé, de esperança, e aqueles que estavam desesperançosos porque não acreditavam que Jesus ressuscitaria, mas Jesus ressuscita e aparece para eles, e ali Jesus dá muito testemunho da sua vida. E o testemunho de João
é o discípulo que mais testemunhou no Evangelho, que mais detalhou os milagres que Jesus operou e escreveu grandes testemunhos, que é verdadeiro para nós aprendermos com esses testemunhos. A quem, por exemplo, trouxe sobre o Verbo encarnado, o Verbo que se manifestou e habitou entre nós neste Evangelho. A paz seja convosco. Nessa segunda vez, Jesus revelou que seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente, o sepulcro continuava vazio. E os discípulos ainda receosos, né? Porque ali tinha algumas dúvidas. Tomé foi um discípulo pelo qual precisou ser moldado, porque Tomé não acreditou com os demais sobre o testemunho. Precisou tocar em Jesus para saber que Jesus estava vivo e que de fato aconteceu um ato histórico da sua ressurreição. Esse evento histórico da ressurreição de Jesus Cristo. E, portanto, não houve ali mais dúvidas. Não houve possibilidades, porque até aqueles que estavam com essas dúvidas, ao ver Jesus e ver de fato que Jesus estava ali no meio deles e que foi surreal a sua presença, não houve mais dúvidas acerca da aparição de Jesus aqui na Terra e nem acerca da sua ascensão, que após esses dias que ele passou, Jesus foi para os céus e Jesus foi para os céus e ele nos prometeu que um dia virá buscar a tua igreja na terra, que ocorreram num período de 40 dias aqui na terra e estando Jesus aqui começaram as suas aparições, manifestações sobre o testemunho da sua ressurreição. E Jesus, ele aparece para Maria Madalena, a quem ele apareceu primeiro ali no túmulo, e estando Jesus ali no túmulo, que estava vazio, mas Jesus apareceu para elas e Jesus apareceu para Maria Madalena e seguiram-se, que se tornaram ali uma evidência de que os discípulos também precisavam testemunhar. O túmulo, ele tinha uma segurança muito grande, porque estavam alguns guardas ali olhando para ver se Jesus ressuscitaria, porque Jesus já tinha dito para os judeus, aqueles que o interrogaram, que ele ressuscitaria dentre os mortos. E esta foi uma afronta para eles. E aconteceu também que naquela época a gente percebe que tinha uma questão política ali. E alguns tinham ódio de Jesus Cristo. Alguns tinham medo e receios que Jesus poderia tomar o seu lugar. Pôncio Pilatos, por exemplo, ele foi muito envolvido com isso. Não porque ele quisesse, mas sim porque estava em jogo o seu cargo. E ele tivera que obedecer ali os sumos sacerdotes ao crucificar Jesus, a forma como procedeu tudo isso. Isto demonstra para nós que a política já acontecia ali, era uma questão política, de que eles queriam ficar livres de Jesus, queria de fato que Jesus não tivesse oportunidade de tomar o seu lugar, mas Jesus afirmando que ele ressuscitaria dentre os mortos. Isso foi uma afronta muito grande, por isso que teve essa segurança total em prol do sepulcro ali, que era próximo do Calvário, do Monte do Calvário. Jesus ressuscitando, Jesus aparece para Maria Madalena e elas também chamam os discípulos para ser testemunha da ressurreição de Cristo. E os discípulos reuniram numa casa em Jerusalém e um dos que tivera
tivera dúvida sobre a ressurreição de Jesus foi Tomé, que não estava presente. Mesmo não estando presente ali, ele posteriormente na sua presença, Tomé, a seguir o discípulo junto ao mar da Galileia. Depois ele fez algumas aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. E ao dirigir posteriormente para o mar da Galileia, e depois fez algumas aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, que por fim ele manifestou, ele dirige-se, e aí por fim a manifestação pela última vez durante a ascensão de Jesus foi no Monte das Oliveiras, que todas estas aparições elas afirmam o fato da ressurreição de Jesus. A afirmação de Jesus está presente nos evangelhos sinóticos. Em Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20, relata que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Em Lucas capítulo 20, 50 e 53, também é relatado em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 6 e 12. Estas foram as aparições que Jesus se manifestou dentre os apóstolos. Paulo foi testemunha disto. Paulo afirmando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando ele dirige aos Coríntios, ele afirma sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre um corpo glorioso e sobre o Cristo ressurreto. O terceiro subtópico, preciosas lições. Aqui nós temos 3 lições que nós vamos aprender. A primeira lição é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante disto, no tocante à fé cristã. E Paulo, quando ele dirigiu-se aos Coríntios, ele disse o quê? Se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé e a nossa esperança é vã. E a nossa pregação também. É vã se nós não crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo começa a relatar na carta dirigida aos Coríntios. A segunda lição que aprendemos aqui é sobre a ressurreição. É um fator inquestionável que fortalece tanto a nossa certeza como a nossa alegria, a nossa fé, que Jesus está vivo, e a alegria de saber que Jesus, ele virá buscar a tua igreja na terra. A terceira lição diz muito respeito sobre a renovação da esperança e a promessa da ressurreição, que foi manifestada nos evangelhos e que nos traz testemunhas de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. E um dia seremos como nosso Senhor, um dia estaremos ao lado dele, um dia nós vamos ver a sua glória, não aqui na terra, mas no céu, uma habitação celestial com Cristo. Esse é o propósito que Jesus deixou para os arrependidos. O segundo subtópico, a aparição de Jesus, esperança plena e alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação de Jesus ali, a morte, sepultamento e as frustrações que muitos viveram naquele dia e a desesperança também que tiveram ali, que o coração dos discípulos ficaram partidos. E a cena dos discípulos indo no caminho de Emaús ilustra que, para nós,
é perfeito esse estado emocional que eles viviam, os seguidores de Jesus, em Lucas capítulo 24. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos eles transformaram imediatamente, e assim a esperança substituiu o medo que eles estavam vivendo e a frustração deles, não acreditando que Cristo teria crucificado. E Cristo venceu a morte e renova o quê? A nossa esperança nele e a nossa fé. E afasta de vez a desesperança e as dúvidas concernente à ressurreição de Jesus no Calvário. Segundo o subtópico, a tristeza deu lugar à alegria. E por que a tristeza deu lugar à alegria? Porque quando os discípulos eles estavam ali tristes e ao saberem que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, os discípulos se alegraram com o Senhor Jesus. É o que diz no Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 20. E esta obra magnífica, que foi uma notícia extraordinária, causando temor por todos que estavam ali acerca da ressurreição de Jesus e sua subsequente aparição, que é relatada no Evangelho, eliminaram qualquer tristeza dos discípulos e encheram seus corações de esperança, alegria e fé, que foi promovido por intermédio de Jesus Cristo. E as suas vidas foram repletas de alegrias, onde mesmo nas situações mais difíceis deles, eles conseguiram manter a capacidade de alegrar-se no Espírito Santo. O terceiro subtópico, esperança e alegria. Qual foi a esperança que eles tiveram no Senhor? A virtude deles, a virtude cristã, que foi mais relevante nesse Novo Testamento, que foi quando Paulo ele refere-se à virtude e à esperança junto da fé e o amor. E também, quando Paulo dirige aos Gálatas, escreve uma carta dizendo que ele mencionou a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo fala para os Gálatas que é necessário que a esperança e a alegria deles estejam tanto presentes nas manifestações de Jesus como em buscar o fruto do Espírito, em saber discernir as coisas espirituais. E os discípulos se alegraram com isso. Portanto, se cremos que Cristo ele venceu a morte, em duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas, que é acreditar na sua ressurreição, a primeira lição que nós aprendemos, e a segunda lição é não ter quaisquer dúvidas acerca da aparição de Jesus. E a terceira lição diz muito a respeito da renovação da nossa esperança. Se crermos que Jesus ressuscitou, assim fará Jesus grandes coisas em nossas vidas. E a esperança foi o que trouxe a alegria para os discípulos. Essa é a esperança que nenhum de nós podemos perder, a esperança que Cristo virá buscar a tua igreja aqui na terra. Também nós devemos ter esperança na salvação. No tocante à salvação, precisamos buscar cada dia termos comunhão com o Pai. Não decepcioná-lo, mas acreditarmos e dar o nosso melhor para Deus, porque Deus merece a nossa verdadeira adoração, Ele merece o nosso maior sacrifício prestado a Ele. Terceiro subtópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. Essas foram algumas dúvidas que
foi um episódio que Jesus eliminou qualquer incerteza de que ele não ele tinha ressuscitado. Ele eliminou qualquer incerteza daqueles que não acreditavam na sua ressurreição. E Tomé foi um deles que precisou tocar em Jesus para acreditar. E surgiu no coração dele essa dúvida. É o que nós não devemos termos acerca da obra redentora de Cristo no Calvário. Essas dúvidas, elas não fazem parte do verdadeiro servo de Deus. Essas dúvidas, elas trazem confusões, trazem desesperança. E o que nós aprendemos é que a desesperança foi algo que os discípulos não tiveram mais a partir do momento que eles creram na ressurreição de Cristo. E eles não perguntam, porque eles já conheciam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Tanto que é relatado quando Simão ele vê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quando Maria Madalena, entrando no túmulo, ela viu que Cristo de fato ressuscitou. Esta é as incertezas que nós não devemos ter. Incertezas de Jesus não ter ressuscitado. Senão, nós estamos pregando um evangelho que é em vão, como Paulo relata. Se não cremos na ressurreição de Jesus, é impossível nós termos a experiência do novo nascimento. É impossível acreditar nas coisas espirituais de Deus. E a promessa que Deus nos deixou, a sua ressurreição, é uma promessa gloriosa, é uma afirmação evidente de que Cristo ressuscitou e Ele está vivo. E não devemos buscar o exemplo que Tomé teve, esse exemplo de que ele revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. E há dúvidas que nós não devemos termos de Cristo, porque Cristo é a nossa esperança viva. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, que foi o caso de Tomé, ele e suas dúvidas foram prontamente dissipadas. E Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de outras pessoas tiverem também dúvidas acerca do seu testemunho da ressurreição. E Cristo e Jesus é ressurreto e Ele está conosco porque o seu Espírito habita entre nós. Ele enviou outro Consolador para habitar entre nós. Segundo o subtópico, fortalecimento da fé. E nós devemos buscar essa fé, esse revestimento. Devemos nos revestir da armadura espiritual de Deus. Devemos buscar o capacete da salvação, que é o Evangelho de Jesus. E devemos nos revestir de quê? De poder de Deus, das armaduras de Deus, para que assim nós possamos vencer, assim como Jesus deixou a promessa para nós, vencermos a desesperança, vencer as lutas e vencer as dúvidas que há no nosso caminho. E nós precisamos termos um verdadeiro encontro com Jesus. Ao entrarmos no quarto, tomar o nosso lugar, falar secretamente com o Pai, buscar intimidade com Jesus, para que conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus que é revelado nas Escrituras e que nos deixou o testemunho da sua ressurreição, testemunho de que Ele voltará para buscar a tua igreja na terra. É impossível continuarmos com alguma dúvida acerca disto, porque senão seria algo de muita rebeldia para Deus, que provocaria essa rebeldia. Precisamos focarmos e acreditarmos na doutrina de Deus e não na doutrina humana, naquilo que o homem prega como tese dele, mas que biblicamente
não tem baseamento, não tem fundamento para essas teses permanecerem. E por isso que não devemos acreditarmos em certas doutrinas, em ignorar a crucificação de Cristo, ignorar a encarnação de Jesus Cristo. Essas doutrinas são humanas, essas doutrinas não estão presentes nas Escrituras Sagradas. Percebemos que a palavra de Deus ela é muito clara em afirmarmos que não devemos conformar com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. O ser humano necessita buscar de Deus sabedoria e discernir as coisas que são carnais das espirituais. Precisamos buscar comunhão em Cristo, estarmos fortalecidos a nossa fé em Cristo e depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Precisamos também, o terceiro subtópico vai nos dizer fortalecimento da esperança, fortalecer a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Cristo, ele é Cristo ressurreto e ele ressuscitou. E essa esperança, ela expande a nossa renovação, ela traz consigo também uma relação de um futuro próximo, uma relação de um futuro de uma morada celestial. Também aqui a promessa que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, glorificado, baseia-se na ressurreição de Jesus Cristo e também se baseia no sacrifício de Cristo no Calvário. E esta é uma doutrina essencial, tanto para nós como foi para o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 12 e 14. E Paulo ensinava e defendia esta verdade bíblica. E ao longo do seu ministério, Paulo ele doou-se com toda a sua força, com toda a sua fé em Cristo. E, portanto, esta ressurreição e glorificação de Cristo, ela serve para antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. E que possamos vivermos cada dia mais acreditando que Deus fez uma promessa e que esta promessa ela irá se cumprir um dia. Esta promessa de buscar a tua igreja aqui na terra. E que os nossos dias, por mais difíceis que sejam, mas que eles não venham serem os mesmos dias, mas que eles sejam dias de alegria e de esperança. É o que Deus nos deixou. E durante o segundo trimestre, nós aprendemos aqui grandes ensinamentos valiosos, principalmente no que tange o nosso Senhor eterno sobre assuntos concernentes tanto da parte vinda de Deus como assuntos da salvação, que é um diferencial para dar a nós esperança e fé no Senhor. E esta é uma fonte de toda a salvação, uma fonte de água viva. Quando Jesus aparece para aquela mulher no poço de Jacó, Jesus oferece uma água eterna para ela, uma água viva, que jorra uma fonte de água viva, que nunca jamais secará. E esse é o propósito do Evangelho, é o propósito da mensagem destemida de Jesus Cristo para com todo cristão, de revelar quem é Jesus e que possamos crermos no Cristo, o Filho de Deus, que Ele possa nos conceder cada dia uma esperança viva, que em Teu nome nós alcançaremos grandes coisas aqui na terra e faremos
aquilo que Deus deseja, que Ele requer de cada um de nós, que nós tenhamos uma vida de sinceridade a Ele, uma vida pautada com as suas doutrinas, uma vida de temor, uma vida de obediência à sua palavra. E que Deus, em Cristo, possa te abençoar e que o próximo terceiro trimestre que venhamos aprendermos grandes lições da parte de Deus e da sua palavra.